Que bomba! Daniel Vorcaro deu 155 milhões de reais para Alcolumbre e a suspeita é propina. E a Alcolumbre, por outro lado, ele barrou a CPMI do Banco Master. É um vexame total um ministro da última instância da Suprema Corte Brasileira ser entendido como um ministro parcial, um ministro perseguido. E isso explica o porquê que Jair Messias Bolsonaro foi condenado e continua preso, Pitoli. É esse sistema podre que colocou o Bolsonaro na cadeia, que condenou o Bolsonaro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Mendonça cobra PGR sobre prisão de Vorcaro. É isso mesmo. Ministro faz pedido depois que a PF recomendou a saída do ex-banqueiro de uma cela especial. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal pediu nesta sexta-feira 12 um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. A movimentação ocorre depois de a Polícia Federal negar a segunda oferta de delação do ex-dono do Banco Master. Ela também recomendou sua retirada de uma cela especial, retornando à penitenciária comum no DF. Vorcaro foi alocado na superintendência da PF justamente para negociar os termos da delação premiada. Investigadores apontam, contudo, a indisposição do ex-banqueiro para colaborar. Eles afirmam que a oferta atual não traz novidades nem cobre a extensão das possíveis irregularidades conhecidas pelo ex-dono do Master. Apesar do pedido de Mendonça, a PGR ainda não publicou seu parecer sobre a segunda proposta feita por Vorcaro ou a respeito da sua eventual remoção da cela especial. De acordo com a CNN, o ex-dono do Master ainda tenta negociar o aceite dos termos pela Procuradoria. Daniel Vorcaro aponta repasse de 155 milhões à Alcolumbre. Segundo reportagem publicada pela revista Veja e repercutida pelo Metrópolis, a nova delação premiada rejeitada pela Polícia Federal incluía a acusação de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria recebido 30 milhões de dólares, aproximadamente 155 milhões de reais na cotação atual. De acordo com a versão apresentada por Vorcaro, o valor teria sido inicialmente depositado em uma conta no exterior e posteriormente transferido ao senador como contrapartida por interesses ligados ao Banco Master. Que bomba! Daniel Vorcaro deu 155 milhões de reais para Alcolumbre e a suspeita é propina. E a Alcolumbre, por outro lado, ele barrou a CPMI do Banco Master. E agora a gente sabe o porquê que barrou, né? Para você que não é Alcolumbre, é um dia de Muay Thai pra mim, mas a pancadaria de verdade tá na capa da Veja de hoje. Olha aí. A Veja mostrou tudo sobre os segredos do Vorcaro com o Davi Alcolumbre, com o PT da Bahia e com um judiciário também aparecendo na lista. Eu vou demonstrar todas essas três grandes bombas agora. E olha, gente, é explosivo demais. Mas principalmente pelo fato de que a Polícia Federal rejeitou, de novo, justamente essa delação. Mas por quê, hein? É isso que eu vou te explicar. Bora lá então comigo entender a partir do que o Robson Bonin publicou aqui na capa da Veja. Aí, ó. Conforme apurou a reportagem da Veja, um dos novos e mais bombásticos segredos envolve o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, o presidente do Congresso Nacional. Gente, a gente está falando simplesmente de um presidente de poder que está barrando os impeachments dos ministros, que está barrando a investigação do Master, que está barrando tudo. Segundo o relato, o ex-banqueiro ele teria feito ao Alcolumbre um pagamento de 30 milhões de dólares, cerca de 155 milhões de reais. Olha, gente, ele conseguiu ganhar de Alexandre de Moraes, da dona Vivi, a advogada mais cara do mundo. Se bem que, olha, a Viviane estava negociando um contrato de 50 milhões para além daquele de 129 milhões, né? Então, ó, é uma disputa aí cabeça a cabeça, páreo duro. O pagamento, segundo o relato, caiu numa conta secreta no exterior, que era operada por Augusto Lima, um ex-sócio do banqueiro aí, do Daniel Vorcaro. Isso em troca a um apoio a uma demanda no Master no Senado. Ou seja,
seria corrupção mesmo, pagamento de propina em troca de atos oficiais. E para você entender por que o Vorcaro teria pago essa fortuna para Alcolumbre, bora lembrar um pouquinho do contexto. Todos os estados têm fundos de pensão. É lá que fica, mês a mês, o dinheiro da aposentadoria dos servidores que é descontado do salário deles. E quem que comanda o fundo decide onde aplicar esse dinheiro, onde que ele vai ser investido, para que fique investido e para que possa render juros que vão aumentar a aposentadoria dos servidores, para o dinheiro não ficar lá parado e você acabar tendo teu dinheiro comido pela inflação antes da tua aposentadoria. Aí no Amapá, que é o estado do Alcolumbre, o fundo, que é o Amprev, ele era comandado por quem? Por um ex-tesoureiro de campanha do senador Alcolumbre. E esse Amprev, ele aplicou 400 milhões de reais em títulos podres do Master. Um papel aí que virou pó, foi destruído, sumiu, um dinheiro que desapareceu com a quebra do banco. Nós tivemos situações bem semelhantes, gente, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Repare então no desenho aqui comigo, porque ele se repete no caso inteiro. O banqueiro agrada o político tem gente de confiança no comando dos cofres públicos, o cofre compra papel do banco, e o banco cresce com o dinheiro do povo, e quando quebra, meu amigo, aí quando quebra, o rombo, aqui de mais de 50 bilhões de reais no caso do Master, aí ele fica com o aposentado e com o contribuinte. É sempre a mesma história. E eu vou te mostrar agora a segunda bomba que cai em cima do PT. Mas antes eu tenho que dizer que tudo isso, gente, é só indício de crime para ser investigado profundamente e que cabe à justiça a última palavra. No Brasil, a gente não é otário mais, a gente sabe o que acontece. Todo mundo é inocente até o fim do processo, que nós sabemos que nunca chega. Então cada um é livre para tirar suas conclusões a partir desses indícios. Mas eu não posso aqui acusar ninguém de nada, você entende isso, né? Senão é atentado contra a democracia, o presidente do Senado, é prisão por espirrar, é censura, é prisão por você pichar uma estátua e tudo mais que você bem conhece por aqui. Vamos para a bomba 2, então. PT da Bahia. E aqui você precisa entender o que é o Cred Sexta. Então vamos por partes. O Cred Sexta é um empréstimo consignado dos servidores da Bahia. É o empréstimo que o servidor público faz e aí o pagamento desse empréstimo é descontado pelo próprio governo direto da folha de pagamento, pagando para o banco. Isso foi criado em 2007 no governo petista de Jacques Wagner. PT. E aí foi transformado numa máquina nas mãos do Master, que cobrava juros elevados no esquema. E aí em 2022, na gestão de Rui Costa, veio a grande jogada. Um decreto, ele restringiu a portabilidade da dívida. O direito do aposentado ali, ou do servidor público, de quem tem salário pago pelo governo, restringiu o direito de você levar a dívida para um outro banco com juros menores. Ou seja, travaram a porta de saída e a pessoa ficou amarrada no Master. O servidor endividado ficou preso ao Master, transformando a clientela do Master em uma clientela cativa. Uma manobra que tornou o governo petista parceiro preferencial do Vorcaro. Vamos agora para a bomba 3. Um membro do judiciário teria recebido 15 milhões de reais num negócio completamente fora do padrão. Isso vinha cunhado do Vorcaro. E um segundo magistrado teria atuado em segredo pelo banco antes da liquidação. Bora aqui fazer aquela ressalva de sempre. Alcolumbre e Rui Costa negam qualquer irregularidades. A própria Veja diz que sem provas são acusações de um réu tentando se salvar. Por que ela diz isso? Porque no mesmo dia em que esses segredos vieram à tona, a Polícia Federal formalizou a rejeição da delação do Vorcaro pela segunda vez. A defesa e o Alcolumbre vão dizer que essa denúncia dos 30 milhões de dólares para o Alcolumbre, que consta aí na delação, foi prontamente descartada pela Polícia Federal e vai falar em motivação política. Mas a verdade é que o Vorcaro está enrolando a Polícia Federal faz tempo. Ele entrega uma parte, mas não entrega outra parte. E aí a PF rebateu. Vorcaro teria usado a delação para inocentar amigos e vazado o teor para os envolvidos. Ou seja, o Vorcaro está contendo danos, entregando alguns e protegendo outros. E como eu mostrei ontem para vocês aqui no canal, o Alcolumbre passou a bombardear o governo Lula com pautas bombas. O que, gente, não é nenhuma coincidência. Em Brasília não tem coincidência. Em Brasília, quem está encurralado aumenta o próprio preço. E Alcolumbre pode ter feito isso, essas pautas bombas, para usar como moeda de troca para ele ser salvo pelo governo Lula e pelo STF. Para ele não ser delatado, para a Polícia Federal, para ter uma pressão na Polícia Federal para não trabalhar direito. E sabe o que me revolta? Se for provado um pagamento de 30 milhões de dólares, a pena da corrupção hoje
começa a ser aplicada perto do mínimo de 2 anos. Cabe acordo de não persecução criminal. E aí um cara que nem o Janones, que confessou corrupção, ou como o Traiano aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, que confessou corrupção, continua no cargo. É por isso que na minha plataforma de pré-candidatura ao Senado do Paraná, eu propus 10 medidas para a segurança pública, para combate à corrupção e para a contenção dos abusos do Supremo. E uma dessas 10 medidas é exatamente tornar a corrupção de altos valores como crime hediondo. E eleva as penas da corrupção, passam a partir de 4 anos. Não cabe mais aquele acordo de não persecução criminal com o cara continuando no cargo sendo um político ladrão. Então, acima de 100 salários mínimos, 30 milhões de reais, dá muito mais aí, dá 30 mil salários mínimos, esse crime passa a ser crime hediondo. Ou seja, provada a corrupção de Alcolumbre, ela vai virar crime hediondo. Se você concorda com isso, se você concorda que tem que ser crime hediondo, que tem que aumentar a pena, então eu vou pedir para você entrar no meu site e clicar aqui, ó. Sua assinatura pesa nessa luta. O que eu quero? Eu quero reunir assinaturas para chegar ao Senado forte, com essas medidas fortes, com grande apoio e adesão popular, para a gente junto conseguir empurrar o que muita gente, como Alcolumbre, quer segurar. E você hoje entende por quê, né? Nós fomos mais de 2 milhões nas 10 medidas contra a corrupção em 2015 e nós vamos repetir isso juntos. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Agora a delação do Vorcar, ela morreu de vez ou ele ainda tem alguma chance? Eu acredito no André Mendonça. Eu acredito que por causa dele, do pulso firme dele e de pessoas sérias na Polícia Federal que ele vai comandar, essa investigação vai avançar. Mas tem muita coisa para rolar e eu quero saber a sua opinião. Me conta aí nos comentários. E decisão do Tribunal Internacional atinge Moraes em cheio. É isso mesmo. A justiça italiana reconheceu a parcialidade do ministro Moraes no caso Zambelli. Isso a gente já sabia, só que ontem saiu na imprensa toda o teor da decisão. Aquilo que a justiça italiana disse sobre o Moraes e disse sobre o que o ministro faz dentro do STF. E, sobretudo, o que fez nesse caso Zambelli. Eu vou te contar agora, mas já te antecipo que é humilhante para o Brasil, é humilhante para o Supremo e, sobretudo, humilhante para o Moraes. Eu não queria estar na pele dele. Vamos ao caso. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista, comentarista jurídico e peço que você se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Bom, saiu ontem na imprensa que, claro, a decisão completa da Corte de Cassação italiana que anulou a extradição da Zambelli no dia 22 de maio. Como eu mencionei, até agora a gente só sabia o veredito, agora a gente sabe o teor da decisão e ele é ridículo para o ministro Moraes. A justiça italiana concluiu, entre os motivos da sua decisão, a parcialidade e o arbítrio do ministro do STF no caso Zambelli. Na prática, a justiça italiana reconhece institucionalmente que Zambelli não teve respeitado o seu direito a ser julgada por uma justiça imparcial dentro do Supremo Tribunal Federal, da última instância brasileira. Citação literal aqui da decisão eu vou trazer para vocês. Presta atenção. Aspas. Deve-se considerar que os requisitos de imparcialidade e de distanciamento do juiz do Moraes constitui não apenas uma condição essencial de equidade do processo, mas uma das garantias fundamentais que integram o núcleo duro do direito de defesa, e isso não foi respeitado no caso. A Corte de Cassação italiana, que funciona como uma espécie de STF da Itália, reconheceu na figura do Alexandre de Moraes, aspas, uma pessoa interessada no processo, uma pessoa, uma parte interessada, alguém que queria um resultado e ainda assim julgava a pessoa. Citação também aqui literal da decisão, aspas, as funções de julgar devem ser atribuídas a um sujeito terceiro, alheio a interesses próprios, que possam turvar a aplicação rigorosa do direito e também livre de convicções pré-constituídas a respeito da matéria sobre a qual deve se pronunciar. A justiça italiana, além disso, também citou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e o trecho que cita o Tribunal Europeu de Direitos Humanos diz respeito a juízes que agem com má fé, com interesse pessoal em determinada causa. Má fé e interesse pessoal. É dessa forma que o Moraes foi classificado pelo STF da Itália. Olha, mais ridículo que isso não tem como. O tribunal italiano entendeu que a Zambelli foi julgada no Brasil sob a acusação de financiar uma invasão
aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E o ministro Moraes era membro do CNJ. Por isso a justiça italiana já entendeu que ele seria interessado. Mas tem mais. Ela também era acusada de forjar um mandado de prisão contra o ministro Moraes. E, portanto, ele também seria vítima desse mesmo caso. E não tem como para a justiça italiana ou para qualquer justiça que não seja a brasileira entender-se que uma pessoa pode ser vítima, pode fazer parte do interesse no caso e ainda assim julgar a pessoa. Isso só no Brasil, ou só na República, ou só na democracia do Moraes e dos ministros do STF. É um vexame total um ministro da última instância da Suprema Corte brasileira ser entendido como um ministro parcial, um ministro perseguidor. E foi isso que o STF da Itália entendeu a respeito do caso Zambelli. A posição do Moraes é a seguinte, ele dá uma nota dizendo, aspas, todas as decisões ocorreram em estrita conformidade com as normas do direito, só se for o direito da cabeça dele. E, ainda mais, aspas, ele só se pronunciará nos autos. Não é verdade, o ministro Moraes tem se pronunciado em tudo quanto é lugar, nos autos também, mas não só. A Itália discordou dessa decisão do ministro e isso é histórico e, sem dúvida alguma, é uma derrota internacional, pessoal e humilhante do ministro Moraes. O que a justiça italiana está dizendo para nós, que Alexandre de Moraes, eu já vou consultar aqui meu advogado, né, que chegou no estúdio, se o Moraes é vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, execução, não pode, Moraes, a gente está liberando a Carla Zambelli aqui. Quantos milhares de processos temos para mandar para a corte italiana? Quem sabe eles viram a nossa corte, a corte recursal, porque é o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Né? Um absurdo sem ter para onde correr. Carla correu para a Itália, numa decisão inicialmente criticada, não poderíamos ser criticados por quê? Como ela estava nos Estados Unidos e tinha dupla cidadania brasileira e italiana, ela não poderia ficar nos Estados Unidos para pedir asilo. Ela teria que ir para a Itália, para onde foi. Suportou 10 meses de prisão, Carla Zambelli, e ganha liberdade em função da justiça italiana decidir dessa forma. Burgo, pô, saudade de você aqui no estúdio, hein, bicho? Você tá elegante, hein, cara? Que é isso, hein, Bogão? Garoto. Pô, o cara deixa de vir na Ouro Verde melhor, você percebeu, Barros? A gente trabalha muito, não tem tempo para ganhar dinheiro, não é verdade? É verdade. E nem para ficar bonito, né, o cara? Fica bonito aí. Pô, esse terno aí não fala português. Isso aqui é promoção, isso aqui em 10 vezes. Cara. Isso é promoção para mocinha, né? Para todo. Ô, Bogão, seja bem-vindo. Saudade de você. Como é bom ter você aqui. A gente já vai falar de Alcolumbre, mas antes a justiça italiana deu uma chamada na chincha do Moraes e falou assim, ô, bonitão, a gente está aqui colocando o Carla Zambelli em liberdade, que você foi vítima, juiz de primeira, juiz de segunda e juiz da execução. Isso não pode, né? Você ultrapassou seus limites, Carla está livre. A gente pode tentar usar a corte italiana para ser uma corte recursal, porque eles entenderam o que acontece no Brasil agora. Boa, seja bem-vindo, saudade de você, irmão. Bom dia, Pitoli, bom dia, Wellington, bom dia a todos que nos acompanham. Também estava morrendo de saudade, até a hora que eu cheguei aqui na frente do microfone, eu falei, como é que vai ser, né? Mas você viu que o Pinguim continua feio do mesmo jeito, né? Mal acabado do mesmo jeito. Pingu. Olha lá. Você sabe que essa decisão do tribunal italiano é uma decisão muito importante. Eu não lembro de ter uma decisão oficial declarando a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que seja a primeira declaração oficial de direito, né, que é o berço do direito que nós temos, né, o direito italiano. E é uma decisão muito importante, o que dá amparo ainda maior, porque se o Alexandre de Moraes, se ele, no entendimento do tribunal italiano, ele cometeu essas ilegalidades, então ele realmente é um violador de direitos humanos reconhecido pela Itália, porque quem profere decisão sendo vítima, sendo juiz, sendo investigador, tribunal de apelação, tribunal de execução, ele descumpre a legislação. Em se tratando de uma pessoa presa, ele sim pode ser considerado também um violador de direitos humanos na Itália. Então tem tudo aí, viu, Pitoli, para vir mais novamente, né, a aplicação da lei Magnitsky. Então, mas você não entende, Bogo, que esse monstro ficou desse tamanho, fazendo tudo o que faz no Brasil, para ouvir o que está ouvindo agora da justiça italiana, porque aqui as coisas andaram como ele queria? Pitoli, eu vejo uma degradação maior da sociedade,
sabe? As instituições, a sociedade em geral. O trabalho que o PT fez, que a esquerda fez no Brasil nos últimos 40, 50 anos, foi uma destruição total. As instituições estão corrompidas. Por exemplo, você acabou de falar da OAB. Nós temos vários advogados, tem advogados. A instituição em si me envergonha. Sabe, eu tinha orgulho da ordem, mas hoje eu tenho vergonha. Vergonha mesmo, sabe? Me dá assim um nojo, uma situação, uma repulsa dessa instituição que virou ali um capacho do sistema. Uma degradação total que serve ali a meia dúzia, 10 pessoas que têm interesses em processos no Supremo Tribunal Federal, no STJ, e infelizmente milhares de advogados têm que se curvar, né? Pelo menos, eu falo aqui o que eu penso, porque a OAB hoje não serve para nada, a não ser para cobrar mensalidade e ganhar dinheiro ali para algumas pessoas lá em cima, pelas amizades que tem. Mas não é só a OAB. É a OAB, é a imprensa, é a Associação dos Magistrados, é o Ministério Público, é polícia. E por que chegou nesse ponto? Indo mais a fundo, porque a população aceita. Veja, olha essa questão do Alcolumbre que nós vamos tratar agora. Pitoli, a podridão, às vezes eu digo, até me perdoa por chegar sendo tão impactante assim, mas olha a latrina que transformaram o Brasil. Mas, quando eu estou falando do Benedito Gonçalves, agora corregedor, meu Deus, mas deixaram ele chegar ali. Sim. O cara estava na Lava Jato. Já tinha que ter acabado ali com a carreira do cara. Vai fazer qualquer coisa, amigo. Você não é bom para estar em planilha da Odebrecht? Então some. Mas aqui não. Ali foram deixando. Ali está um com o rabo preso, um amarrado o rabo no outro. Veja, o presidente do Congresso Nacional acabou de estourar, e muitos virão, eu vi você comentando hoje de manhã, é uma questão de tempo, né? Esse aqui, aquele ali. Só que chegou num ponto, um escândalo desse, veja, o presidente do Congresso recebendo lá, e não vem falar a historinha, porque a delação para apresentar a colaboração premiada tem que ter provas, enfim. Agora, para chegar nesse ponto, é porque a degradação moral do país, nós temos que resetar tudo, nós temos que mudar tudo. A oportunidade agora é em outubro, né? Dar uma limpa no Brasil, porque está tudo dominado, tudo podre. E isso explica o porquê que Jair Messias Bolsonaro foi condenado e continua preso, Pitoli. É esse sistema podre que colocou o Bolsonaro na cadeia, que condenou o Bolsonaro. Essa podridão. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!